Olá! Neste vídeo vou falar acerca das variantes linguísticas e a importância do conhecimento acerca desse assunto para o mundo do trabalho. Na aula anterior, falamos acerca das variantes linguísticas a partir dos estudos desenvolvidos pela sociolinguística. A sociolinguística é um ramo da linguística que estuda a língua em sociedade. A sociolinguística surgiu, os estudos em sociolinguística surgiram a partir da concepção de língua como interação. A princípio, uma visão mais conservadora acerca da língua afirmava que ela era fruto do pensamento, ou seja, a língua era um meio de expressar de maneira unilateral o que pensamos. Uma segunda teoria, cuja aceitação hoje já não é mais absoluta, ou seja, ainda se aceita essas pesquisas, mas entende-se que ela não alcança uma conceituação mais ampla, é a concepção de língua como função comunicativa, Segundo essa concepção, a língua era utilizada para a comunicação em sociedade. O que também não é errado, O que se acredita que isso é real, mas que isso não diz tudo acerca do que é a língua. E uma terceira concepção, que acabou dando origem à sociolinguística, é a concepção de língua como interação. Ou seja, a língua é a atividade humana em ação e eu me construo e me reconstruo por meio do uso dela. E ela se faz, ela se constrói também na interação, no diálogo de uma pessoa com outra e no diálogo de uma pessoa em sociedade. A partir daí, surge a sociolinguística, que é um ramo da linguística, e que traz a nós as variantes linguísticas, que trabalhei no vídeo anterior. Segundo essa concepção de linguagem, essa concepção interacional da linguagem, eu aprendo a me comunicar ouvindo outras pessoas se comunicando. Logo, se eu estou em espaços com pessoas menos escolarizadas, a minha língua tem uma tendência a ser coloquial. E se eu estou em diálogo com pessoas mais escolarizadas e que têm contato com a cultura escrita, a tendência é a minha língua ser padrão. Expliquei isso em aula anteriores, inclusive exemplificando com algumas exemplificações de variantes, Variantes regionais, variantes situacionais, variantes sociais e variantes históricas. O que pretendo agora é relacionar isso com o mundo do trabalho. Qual a importância disso? Para mim, que futuramente estarei incluído na dinâmica do trabalho. Bom, a partir de uma visão mais tradicional, de anos atrás, considerava-se que uma pessoa que expressava-se por meio da linguagem coloquial era uma pessoa com menos saberes cognitivos. Uma vez que se eu adoto a linha de que a língua é uma expressão do pensamento e uma pessoa se expressa de maneira coloquial, eu automaticamente entendo que aquela pessoa tem um pensamento rebaixado, numa visão estereotipada e preconceituosa da língua. Esse tipo de visão elitista está em absoluto desuso em relação aos códigos linguísticos. O que falamos hoje? O que explicamos hoje para o indivíduo, nós como professores de língua portuguesa? Explicamos que as línguas elas têm que ser aprendidas e utilizadas em suas situações de uso. Logo, a língua que eu emprego tem uma relação muito maior com a situacionalidade de uso dela do que com a capacidade ou não de um indivíduo falar ou não determinada variante de uma língua. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que eu tenho que adaptar a língua que eu uso ao espaço em que eu estou. Se eu pretendo me incluir no mundo do trabalho,
Eu tenho de utilizar a língua adequada aos espaços aos quais eu espero me incluir. Se o meu objetivo é trabalhar em determinado espaço, eu tenho que avaliar que língua é utilizada nele. Ao passo, se eu pretendo trabalhar em outro determinado espaço, eu tenho que observar qual é o estilo de língua adotado nele. E dessa forma, me expressar de acordo com o espaço ao qual eu pretendo me dedicar. Agora, tem uma outra situação também. Nos espaços onde irei trabalhar, haverá outros indivíduos, porque o mundo do trabalho é um mundo coletivo, por onde passam inúmeras pessoas com diversas culturas linguísticas, e eu preciso respeitar o nível linguístico de cada uma delas. Ano passado, para exemplificar melhor a minha proposta aqui neste vídeo, que é uma proposta mais de alerta mesmo, um médico atendendo a um senhor com uma formação escolar mínima, né, ele ficou assim, como um homem, né, de formação mais intelectualizada, ele ficou apavorado com as palavras que aquele homem usou com ele para relatar uma doença, né? Era um pedreiro, um senhor, um homem sem escolaridade, um médico, um homem jovem, um homem com características de classe média alta, enfim. E ali eles tiveram um diálogo, né, em que o médico atendeu, né, o seu trabalho era este senhor, que se comunicou da forma como sabia para expressar o que sentia e ser atendido pelo médico. Ao fim da consulta, o médico ele demonstrou que enquanto o paciente falava o que sentia, ele, médico, anotava as palavras que o paciente usava. Mas ele anotou apenas as palavras que estavam fora do código padrão da língua, né? Então ele adotou ali diversas situações que não estavam dentro do padrão da gramática normativa. Ele se preocupou mais em como o homem falava do que o homem falava, né? O grande erro começou ali. O preconceito foi fruto disso, né? Quando esse senhor saiu, ele se expôs numa rede social médica, eu não sei se foi Instagram, Facebook, não me lembro. Mas ele expôs o papel com o nome deste homem e as palavras que ele disse, e ele fez ainda uma observação bastante preconceituosa, de cunho, né, jocoso, horroroso. E aí, expôs isso nacionalmente, né? E a sociedade reagiu sendo bastante crítica ao médico, né, uma vez que houve ali uma percepção dos preconceitos intrínsecos ali, né, daquele homem com aquele senhor. A atitude do médico foi basicamente discriminatória, né, nem preconceituosa, porque o preconceito é algo que a gente tem em guarda conosco como uma percepção subjetiva da realidade, né? A discriminação é quando você humilha, você rebaixa o outro, né, a partir de um ato. Então ele fez um ato discriminatório ali. E isso no mundo do trabalho, né? Acho que esse fato deixa bem claro a vocês, aqui a minha proposta, o quanto o preconceito em relação à linguagem do outro, o preconceito em relação às formas que o outro fala podem prejudicar a comunicação no mundo do trabalho. No sentido de que, eticamente, nós não podemos observar a outra pessoa rebaixando-a por algo de natureza linguística. Há também algumas situações em que você vai precisar, talvez, da língua coloquial para se comunicar com outras pessoas. Talvez seja a única língua que as outras pessoas conheçam. E você, mesmo dominando a língua culta, vai ter que abandoná-la ali para se fazer entender no processo comunicativo. E suponhamos que você trabalhe em algum local em que você seja ali qualificado para fazer propagandas, por exemplo, né? Em alguma empresa, em algum comércio. Vocês podem observar que os textos de propaganda, todos eles não utilizam uma linguagem culta, eles utilizam uma linguagem coloquial, que é a forma de chegar melhor ao cliente, que é a forma melhor de chegar ao consumidor. Ou seja, às vezes o canal, a ponte para chegar no outro não é a língua padrão, né? Estou enumerando aqui, então, 3 situações
relacionadas à variante e ao mundo do trabalho. A primeira delas, eu preciso sim conhecer a linguagem padrão para determinados espaços que eu queira ocupar. Segundo, eu não posso tratar de maneira inferior a pessoas com quem eu trabalharei ou com quem eu me relacionarei no campo do trabalho. Muitas vezes porque é com elas e por meio delas que eu posso construir o meu próprio crescimento pessoal nesse ambiente. E 3, em algumas circunstâncias, em alguns ambientes, a linguagem coloquial se fará necessária para eu chegar até o outro, né? Ela será necessária como um canal de comunicação. E o meu enunciado terá de se estabelecer por meio dela. Então, trazendo aqui o assunto variantes linguísticas para o campo administrativo, é necessário ao administrador que ele que ele conceba, né, que ele faça uma reflexão a partir da concepção que ele possui de língua e que ele reflita também acerca do uso da língua em sociedade, principalmente no campo de trabalho. Pessoal, a proposta do vídeo foi essa. Eu ainda trarei um vídeo aqui em que falarei melhor sobre as questões comunicativas no ambiente empresarial. Obrigada pela atenção.